Hoje, mais um dia de entrevistas e a personalidade de hoje é Fernando Seabra, da Fiesp. Como vai, Fernando? Tudo bem? Obrigado, Léo. Um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é o meu. E dividir um pouco do nosso conhecimento e história com o nosso público aqui do Startup Show. Queria te dar os parabéns pela iniciativa. Isso com certeza fomenta de forma muito grandiosa o ecossistema de inovação, empreendedorismo e startup no Brasil. A gente precisava de um reality show como que você criou. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu e pela plataforma criada para os empreendedores que precisam de espaço, conhecimento e mentoria correta, que é o que a gente está dando aqui. Com certeza, eu faço das suas as minhas palavras, também te agradecendo, porque você foi um dos primeiros a entrar dentro do projeto, a abraçar a ideia do Startup Show, e isso nos deixa muito felizes, porque você tem uma história junto ao empreendedorismo digital, à tecnologia, a processos ligados à inovação. E é isso que eu gostaria de explorar muito hoje, aqui nesse momento que nós vamos ter de diálogo. Primeiro eu queria que você me explicasse quantas startups você já avaliou até hoje, nesses 3 anos e meio de Acelera Fiesp. Isso. Bom, primeiro eu só queria falar para os nossos amigos aqui que eu sou empreendedor há praticamente 30 anos, empreendi iniciativas próprias por mais de 25 anos e sempre vivi as dores de qualquer empreendedor, né? Eu sei realmente a dificuldade que é o fato de você ter uma ideia, buscar recursos, implementar e tentar não ter êxito com aquela ideia. Então, só quando eu ajudo e mentoro qualquer empreendedor, eu realmente sei me colocar no lado e no sapato dele. Isso é muito importante, né? Há 3 anos e meio atrás, eu fui chamado por um amigo em comum para contribuir com um projeto dentro da Fiesp. Comecei de forma tímida e hoje eu faço disso o meu dia a dia. A gente criou dentro da Fiesp o projeto que é o maior projeto de incentivo a investimento anjo a startups da América Latina. Já tiveram a oportunidade de passar pelos nossos projetos, que são competições entre startups, são concursos, um número nada mais ou nada menos do que 39.150 projetos, entre projetos pré-operacionais e operacionais. A gente cria um espaço que não existe muito na sociedade, que é a plataforma e oportunidade para projetos pré-operacionais. As iniciativas que existem são para empresas que já passaram pelo momento de validação, que já estão com seu produto só no mercado. E nós temos espaço para todo mundo. Tanto que, na final dos nossos concursos, nós sempre temos uma ganhadora pré-operacional e uma ganhadora operacional, né? Desses 39 mil, nós escolhemos 3 mil para entrar no nosso funil de mentoria, né? Através de uma rede de 600 mentores voluntários, a gente já entregou gratuitamente 6 mil horas de mentoria. Isso teria um valor de mercado de aproximadamente $1 milhão em mentoria entregue, gratuita, só fomentando e ajudando esses milhares de empreendedores. Eu, pessoalmente, analiso na minha mão só pelo menos 500 startups ano e um pouco mais por cima só pelo menos 1.000, né, que passam na minha mão e da minha equipe. O que você tem visto hoje em relação à qualidade dessas startups, ao momento em que essas startups aparecem? E faço a pergunta com uma informação. A gente percebe que existem as pré-aceleradas e que essas startups às vezes são muitas das vezes deixadas de lado por movimentos de aceleração, de recursos inclusive, de venture capitals, porque elas estão ainda imaturas. Depois você tem a pós-acelerada, que passou por um programa, e ela também às vezes fica num limbo, não conseguindo chegar a uma série A, uma série B. Como é que você enxerga isso e o que você faz para mudar efetivamente esse cenário enquanto Fiesp e enquanto Fernando Seabra? Porque além da Fiesp eu sei que você cai a campo e ajuda muita gente. Esse realmente é um dos empreendedores que a gente quis ter no programa exatamente por causa dessa vocação que ele tem em ajudar. Como é que você faz isso? Léo, a gente acaba vendo o seguinte: grande parte dos empreendedores empreendem só pelos motivos errados. Eu cito que os 3 motivos errados são: primeiro, achar que você vai trabalhar menos. Eu gosto muito de uma frase de uma charca americana, só que diz o seguinte:
O empreendedor é o único ser que troca 40 horas de trabalho semanais por 80 horas e é feliz. Você tem que estar ciente disso, empreendedor. Você tem que estar ciente que você vai trabalhar de 12 a 14 horas só por dia, só 7 dias só por semana e não vai ser 6 meses. Isso vai ser anos. Então, é trabalhar muito mais. O segundo motivo é achar que vai ficar rico fácil, né? Eu brinco nas mentorias, eu falo, se vocês estão preparados para perder tudo, inclusive só para perder a tartaruga, porque só porque nem alface vocês vão poder comprar, né? Estejam só preparados. E o terceiro, tem muitos que empreendem porque os 3 últimos chefes eram ruins. Se 3 chefes só foram ruins, o problema não está com o chefe, está com o ser humano, né? Então a gente vê um percentual muito alto de empreendedores que empreendem só pelo modismo de empreender, empreendem só pela vontade de estar na capa da revista, uma vez que a mídia também passa uma ideia de que empreendedorismo é glamour e de que todo mundo que faz sucesso está aí virando popstar e sendo celebridade. Unicórnios, né, inclusive. Os unicórnios, né? Não tem fórmula de sucesso. A fórmula de sucesso é viver a dor da solução que você quer resolver, muito trabalho e sorte. Mas sorte não vem para qualquer um, vem para quem está preparado e merece ter aquele sucesso. Entendido, entendido. Agora, em cima dessas inúmeras, milhares de startups que você vem conduzindo essas tratativas, o que você vem encontrando nesses empreendedores que conseguem dar os passos e sequenciar os seus caminhos no empreendedorismo, na tecnologia, na inovação? O que você vem vendo disso aí? É surpreendente, mas a gente encontra pessoas com muita visão e com ideias que realmente só podem ser disruptiva e ajudar a empresas são muito grandes. E é super gratificante a gente pegar um empreendedor que tem uma ideia, tem uma visão, está começando a implementar algo que ele nem sabe onde aquilo só pode chegar. Então a gente tem visto muita gente com coisa muito boa e a gente dá esse empurrãozinho, faz as conexões, indica para a aceleradora, indica para os investidores e gera resultado muito gratificante para a sociedade, gera emprego, traz inovação. É importante o empreendedor ter a noção de que a disrupção não é a única solução. A solução é ser inovador, só fazer de uma forma mais simples o que todo mundo já faz. A disrupção, ela é para pouquíssimos. Então não busque ser o próximo Uber, mas busque só facilitar a vida de alguém em alguma coisa banal que alguém faz em algum momento do seu dia. O simples é genial. O simples é genial. O menos é mais. O ótimo é realmente inimigo do bom. Pois é, e eu tenho visto... o bom é realmente inimigo do ótimo. Eu tenho visto muita gente que não absorveu esse conceito, talvez não tenham passado pelas suas palestras, as inúmeras que você faz pelo Brasil, e vem tentando encontrar alguma coisa debaixo de algumas camadas e tentando fazer com que o processo da inovação seja o da construção de algo efetivamente novo e perdendo o espaço de construir alguma coisa que já existe dentro dessa lógica que você acabou de mencionar. Para essas pessoas, para esses empreendedores que estão tentando descortinar algo talvez impossível, qual é o seu recado? O recado é o seguinte, o novo está no simples. E eu gosto de dar só como exemplo a questão do Uber. E eu pergunto lá para as plateias, quando o taxista só começou a perder o seu espaço? Ele começou na década de 80, quando o equipamento de GPS só foi lançado. Eu não sei se as pessoas sabem, mas uma das provas mais difíceis até hoje na face da Terra é a prova para se tornar só taxista em Londres, que já deve ter mudado, mas o taxista até então tinha que saber só de cor o nome de todas as ruas e vielas, que era extremamente só difícil. Com o advento do GPS, o capital intelectual desse taxista,
ele deixou de ter É esse outro, valor né? agregado. É outro capital intelectual, é muito mais de relacionamento, é muito mais, Muito né, mais. de uma boa convivência ao longo do processo. Eu queria acrescentar, então, talvez aqui no Brasil esse processo começou também quando as pessoas perceberam que elas poderiam ter um serviço de melhor qualidade, porque existia uma massa que estava ali com o poder na mão, com uma concessão na mão, e que fazia do jeito que queria. E quando iniciamos o processo dos aplicativos, incluindo o Uber, nós percebemos que poderíamos ter um tratamento melhor. Vamos falar de tratamento das pessoas? Acho que é atendimento e custo. Exatamente. Se a gente fala em custo, se a gente fala em meter a mão no bolso, todo mundo se mexe. Né? Então, só primeiro, o usuário final, ele busca só melhores custos, porque o bolso é dele. Depois ele busca atendimento, ele busca só relacionamento humano. E claro que essa plataforma, a plataforma Uber, a qual a gente se refere, ela aparentemente oferece um serviço a custos menores e atendimento bem melhor, né? Uma vez que quem acaba se beneficiando e usando a plataforma para oferecer o seu serviço, que é levar alguém de ponto A para ponto B, vem de outra indústria, está acostumado já a lidar com pessoas de uma forma, às vezes, mais corriqueira, mais delicada, né? Então a gente hoje, às vezes, entra num carro e está sendo levado por um advogado, está sendo levado por um engenheiro. Sim. Então a gente vive numa sociedade com uma crise econômica só tremenda. Política só nem se fala. Uma plataforma só começa, só gera oportunidade só para terceiros, né? Mas é interessante a gente pensar onde isso começou. Só começou há mais de 20 anos atrás. Então, a inovação não está na plataforma em si, está na tecnologia que possibilita a plataforma existir. Pois é, e aí eu queria que você entrasse como diretor da Fiesp, né, e aí conduzindo um trabalho de uma indústria que é 1.0 na sua grande maioria das vezes, né? Vocês têm um departamento específico de tecnologia, de inovação, onde você está inserido e executa um excelente trabalho, mas como é que fica muito dentro da sua pergunta até agora, como é que fica essa questão? Todo mundo fala de 4.0, economia 4.0, a galera da disrupção, mas nada disso funciona sem o 1.0, sem essa indústria de base que está ainda viva e vai continuar viva e que conduz os processos no Brasil e no mundo. Como é que você enxerga isso e de que forma que você conduz as suas tratativas nas suas conversas, reuniões, treinamentos com as pessoas que querem entrar nesse mercado? Léo, eu vou responder o teu comentário só começando a falar que grande parte das 39 mil iniciativas que já tiveram a chance de passar por nós lá na Fiesp, por incrível que pareça, são empresas da economia real. O mundo acontece no brick and mortars, o mundo é físico, o mundo é tijolo. Então, a história da tecnologia, o aplicativo, o próximo Uber, o próximo seu Facebook, isso é exceção empreendedor. Tá? Pense na vida real, pense que de manhã você tem que ir na padaria, você come pão com manteiga, você toma leite, você se veste, você pega um carro. Graças à economia 1.0. Graças à economia 1.0. O que a gente vê agora é a necessidade da economia 1.0 atingir o seu usuário final de forma mais rápida, on demand, com menores custos, só mais agilidade e otimizada. Eu queria que a gente parasse um pouquinho para falar sobre essa economia 1.0 que percebeu ou iniciou uma percepção de que existe a necessidade de se integrar a 4.0. Eles também têm um desafio. Da mesma forma que a 4.0 se sente autossuficiente e quer lançar o próximo unicórnio, a 1.0 precisa, como você acabou de falar, da 4.0. E eu percebo que esse entrelace ainda não aconteceu de fato. Existem cada dia que passa, várias atitudes que vão nessa direção, mas elas ainda são embrionárias ao meu pensamento. Não sei se você concorda com o que eu acabei de falar. Eu vejo indústrias buscando hackathons, indústrias buscando programas de aceleração, mas eu entendo que por trás desses programas existe um vácuo.
Tem um vazio nas pessoas que conduzem esses processos. Fica muito mais plástica do que efetivação. Você concorda com isso? Eu concordo com você. O casamento ele não se concretizou, mas tem um namoro muito forte. Tá? E quem continua só no namoro, não correr para noivar, para jantar fora, para ir ao cinema ou ao teatro e casar um dia, vai morrer. Para você ter ideia, eu sou consultor de uma cidade inteira, que está entre uma das 10 cidades que mais geram receita no país, que sabe que em 20 anos a sua matriz econômica vai morrer. Então, a cidade inteira, desse tamanho, tem que reinventar, inovar a sua matriz econômica inteira. É espetacular uma cidade que conseguiu ver isso, porque senão daqui 10 anos ela já estaria meia morta na UTI. Né? E apesar da previsão que eles fizeram ser de médio prazo, eu considero que vai ser de curtíssimo prazo, que vai ser de 5 anos. A gente tem muitos desafios quando a gente fala de cidades, né? Porque normalmente você fala de líderes e líderes têm seu tempo de vida e a população fica. E elas muitas das vezes fica com processos onde se destrói aquilo que se construiu numa gestão. A gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o Anderson Cabido do Sebrae. E ele, casualmente eu não sabia, ele havia sido prefeito de uma cidade que teve o maior índice de DH de Minas Gerais e talvez um dos maiores do Brasil. E foi uma grata surpresa porque a conversa acabou discorrendo sobre esses temas. E esse desafio da mudança da gestão em cidades é muito grave, não? Eu acho que é muito grave só também porque os empreendedores em geral, e eu me incluo neles, acabam só buscando iniciativas só muito voltadas à tecnologia e esquecem que nada existe, só muito menos a tecnologia, sem a inclusão do ser humano no desenvolvimento da tecnologia e na busca da solução a qual ele se propõe. Aí você tocou num ponto fantástico, que para mim é uma tese de doutorado e que, na verdade, é um jeito de tratar a vida. Educação. Como é que o Fernando entende esse processo de educação quando nós ainda estamos vivendo com uma grade curricular de 1960, 70, que teve algumas leves modificações recentemente, mas que não chegou aonde tem que chegar? Matérias que não são mais utilizadas, que não têm mais valia, que não estão de acordo com o que o mundo está vivendo. Como é que o Fernando encara isso? Como é que você pretende mudar isso? Eu sei que uma das coisas que você faz é se colocar à disposição do Brasil e fazer as suas palestras, ensinar como faz um pitch, como é que o empreendedor se apresenta, quais são as dores que ele tem no mercado. Mas o Fernando, fora isso, como é que ele enxerga e como essa dor bate em você? Primeiro eu queria falar só de mim, só nesse processo, né? Esse ano eu já palestrei para aproximadamente quase 12 mil pessoas. E cada vez que eu entro num palco, eu saio com mais conhecimento do que eu entrei. Então eu faço isso porque é muito rico para mim e é muito rico só para os outros. Sem dúvida. E nesse processo eu voltei à escola esse ano. Eu fiz diversos cursos no Brasil, fora do Brasil, online, fico fazendo lição de casa de madrugada, apesar de todo o preparo que eu já tenho. Eu vejo uma relutância muito grande, inclusive só nos meus similares e nos meus pares, a viver essa busca de conhecimento só contínuo, né? Eu sinto que algumas camadas da sociedade, isso está ligado a nível social, ainda vivem aquele conceito antigo de que, olha, você tem uma formação acadêmica, pronto, você está preparado para o resto da vida. Isso é uma grande mentira. A gente sabe que hoje aproximadamente 70% das crianças que estão no jardim de infância vão trabalhar com profissões que ainda não existem. Exatamente. Né? Impressionante só desse número não é o número em si, mas é lembrar que os nossos avós, Léo, há 100 anos atrás, só quando começaram a se preparar para o mercado, eles nasceram para ser advogados, médicos ou engenheiros. Se há 100 anos atrás você tinha alguma dessa formação, você estava preparado para os próximos seus 50 anos e você ia se aposentar bem na vida. Sem dúvida. Então,
Esse é o número astronômico. Depois a gente partiu para os empregos públicos, né? Que se tornaram também uma porta de entrada para a acomodação das pessoas. Então eu gosto de fazer essa comparação, não analisar os 70% em si. Porque primeiro eu estou sempre só lembrando as pessoas que não adianta a gente falar de futuro sem ver o passado. Para mim não existe futuro só sem saber quem é você no passado. Como não existe 4.0 sem 1.0. Sem 1.0. Só agora vamos falar da situação acadêmica em si. Ok, a gente sabe que o sistema é ultrapassado, mas não basta criticar o sistema e ficar de mimimi, né? Eu vejo pessoas com sucesso no mercado que advogam a não necessidade mais de ter essa formação acadêmica, inclusive porque o Google está falando que não vai contratar mais de acordo com a formação acadêmica, mas de acordo com os skills. A formação de vida, né? Mas empreendedor, você só tem a formação de vida e os skills baseado no preparo, no estudo e na sua jornada pessoal. Porque eu já tive um empreendedor que chegou para mim e falou, então eu vou sair da faculdade para empreender. Eu falo, não, você não vai sair da faculdade. Né? Primeiro só porque você não é o próximo Neymar. Claro. Se você tiver esse talento, corra seu risco. Mas diminua o seu risco a médio e longo prazo na sociedade que você vai se inserir. Então eu preconizo só pela necessidade de busca de formação acadêmica, não importa o quão falida essa formação esteja. É o que a gente tem aí. Busque a atualização constante, como eu busquei esse ano. Eu sei que não parece, Léo, daqui a um ano eu vou fazer seus 50 anos. Tá? Esse ano eu vou ter para a escola e investi bastante na minha atualização. E está me trazendo já recursos. O que eu aprendo lá na minha linha à noite online, eu aplico e dou no meu treinamento de dia, entendeu? Pois é. Agora, é um processo complexo que talvez os cursos técnicos, né, eu tive a oportunidade de conversar com o Cefet há algum tempo atrás, que faz e desenvolve um trabalho muito focado, específico. Talvez não seja por aí, ainda que a gente entenda que é necessário a estruturação da vida, né, de um conteúdo pragmático e programático, não seria, por meio de cursos técnicos, uma solução mais rápida para que esse empreendedor possa chegar ao mercado de trabalho? Porque a gente tem uma situação, né, muito específica, os empreendedores que nos assistem aqui sabem disso, existe uma quantidade muito grande de ofertas e uma quantidade muito pequena de pessoas querendo aceitar essas ofertas porque não estão preparados para essa jornada do empreendedorismo, não estão preparados para essa jornada da tecnologia e da inovação, ainda que como funcionários, mas numa forma diferente, talvez menos CLT e mais contratação on demand. Se a gente tivesse combinado, talvez você não tivesse feito uma pergunta, uma colocação tão importante só para mim, que é para falar da formação técnica. Sim. Né? Eu sou muito fã de todo projeto que o Senai faz sobre o Brasil afora. Né? As academias se proliferaram, né? Existem só centenas e centenas de faculdades, e o público que vem proveniente da classe C e D acredita que a formação acadêmica basta. Né? E eu gosto de falar o seguinte, a formação acadêmica hoje faz aquele cidadão aumentar às vezes o seu salário, quando aumenta, de R$1.000 para R$1.500. Tá? A formação técnica, que é a indústria 4.1.0, que está virando só 4.0, que está buscando um novo posicionamento, faz esse cidadão aumentar o potencial do seu salário de um salário, que seria R$700, R$800, para R$2, R$2,5. Então, isso é transformação. Isso é realmente botar na cabeça e na vida de um cidadão um valor agregado que tem espaço no mercado e que tem demanda. Então, eu sou super a favor de cursos técnicos. Né? Acho que a gente tem que deixar cada vez mais claro e mostrar para os nossos jovens o valor agregado que tem no preparo técnico. Depois ele pode ir atrás de alguma sua formação extra.
Com certeza, eu também acredito extremamente nisso e acredito que essa seja a mudança mais importante que o Brasil precise fazer em curto prazo. Porque uma mudança didática, uma mudança de uma geração demanda uma década no mínimo. E essa mudança eu não sei se a gente vai ter condição de fazer em curto espaço de tempo e aí talvez os cursos técnicos possam se tornar a grande bola da vez nesse movimento que a gente precisa de mão de obra qualificada, principalmente para a área de tecnologia. É o que a gente vem sentindo no dia a dia e nas conversas com o ecossistema de empreendedorismo digital. Fernando, eu queria, chegando ao final, apesar do que dá vontade de ficar falando aqui horas e horas a fio com você, a conversa é boa e produtiva e agrega valor a essa geração que está aqui, a esse público que você mencionou no início que a gente vem tratando. São quase 180 mil pessoas que já acessaram o portal do Startup Show e a cada semana a gente vem tendo, inclusive você tem uma missão difícil daqui a pouco que é julgar 3 startups que se envolveram numa área que para nós é muito nobre e sei que para você também, e uma responsabilidade muito grande que a gente está conferindo ao Fernando, talvez a mais difícil de todas as rodadas que nós estamos passando, chegando no final da nossa fase seletiva, que é julgar startups com responsabilidade social, que apoiam movimentos importantes, dificuldades importantes que precisam ser sanadas. Como é que você enxerga esse novo mundo que está preconizando tanto as possibilidades? E qual o recado que você deixa ao final ao empreendedor que está aqui nos assistindo em relação a esse lado humano que precisa estar contido nas relações profissionais? Acho importante o empreendedor ter realmente noção de que, por mais tecnológico que o mundo seja, a solução está no ser humano, vem de dentro para fora. Outro dia eu participei de uma discussão onde a gente só falou sobre o futuro do trabalho. E a minha posição final, que acabou fazendo o seu sucesso, inclusive, foi falar que a tecnologia é tão básica para todo mundo. E, para mim, o futuro do trabalhador é aquele trabalhador que vai estudar matérias que são uma mistura de machine learning com sociologia, psicologia e antropologia, e como botar isso tudo numa planilha e tirar dados. Ou seja, não seja aquele cara que senta e programa, mas seja aquele cara que senta, programa, entende o ser humano. E você só consegue fazer isso primeiro entendendo quem você é no mundo, para que você veio só realizar, onde que você se identifica e qual é a sua missão só nesse planeta. Porque ninguém veio aqui por acaso, Léo. Sem sombra de dúvida. Fernando Seabra. Obrigado, cara. Muito obrigado. Ótimo papo. Obrigado. Fique ligado no Startup Show. E aqui você sabe, assista, participe, comente e principalmente vote. Você vai ajudar a escolher a startup que pode mudar o Brasil.